Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. E hoje, como culto da primícia, a gente vai entender um pouquinho o que é a gente entregar aquilo que é mais importante na nossa vida para Deus. É muito difícil, às vezes, a gente renunciar a algumas coisas. E Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Então nós precisamos sim, muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida, sempre ter uma atitude de renúncia. E o que seria uma atitude de renúncia? É você abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio querer. Ao invés de você escolher e tomar as decisões, muitas vezes movido por um sentimento, né? Movido, às vezes, tem gente que se move pela raiva, né? Tem gente que se move pelo ódio. A gente vai se mover por amor, em nome de Jesus. Amém? E quando a gente opta por isso e a gente renuncia, e a gente abre mão de alguma coisa para agradar a Deus, queridos, a gente não tem ideia do quanto isso nos recompensa. Porque quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Quem semeia na carne, colhe corrupção, aquilo que vai se deteriorar, aquilo que vai se corromper e não vai ter valor nenhum. E esse texto de hoje, nós vamos falar sobre a primícia, como nós estamos no ano de Mordecai, que esse homem de Deus entregou. Porque ele criou uma sobrinha como filha. Os seus pais, os pais dela, no caso, eram mortos. A palavra não fala como que foi. Eles estavam no exílio, eles estavam numa cidadela chamada Suzã. Eles estavam como ali no exílio, escravos, sendo dominados, comandados, governados por um governo de um homem pagão chamado Assuero. E Mordecai, ele teve a sensibilidade de entender que aquele momento era o momento dele entregar algo que ele amava e que era muito importante para um propósito que Deus tinha para a sua própria vida como homem, para a sua sobrinha que ele criou como um filho, que era Hadassah, e passou depois o seu nome ser Esther, e para o seu povo, todo o povo judeu que estava ali. E aqui então, no livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 7, você pode acompanhar aqui também pelo telão, diz assim: Mordecai havia criado Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, e levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Por isso, Hegai se apresentou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Olha, Esther, Hadassah, recebeu de Hegai, que era o guarda da casa das mulheres, uma porção diferenciada, porque foi achada nela graça diante desse eunuco. Olha como são as coisas, né? A gente cai na graça, porque o Senhor nos favorece, porque o Senhor abre portas e nos beneficia. E você precisa ter isso em mente, que você é abençoado de Deus aonde você for, em nome de Jesus. Aqui no versículo 17, perdão, ainda no 9.
Por isso Hegai se apressou em dar-lhe produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu como essas moças para os aposentos do harém. Leia comigo agora o versículo 17. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real aonde? Na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu sei que você não está aqui hoje por acaso. Eu sei que hoje Deus te trouxe aqui, e você que me ouve pela rádio, você que me assiste pela internet, uma palavra de Deus para o teu coração, que vai atender às suas necessidades, que vai te direcionar para que você saiba quem você é e qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Por isso, nesse momento, nós nos consagramos ao Senhor. Senhor, eu derramo meu coração na tua presença, e aqui junto com os teus filhos, na tua casa. Usa a minha vida, toma a minha vida, e que o teu Espírito, Senhor, fale ao coração de cada um que está aqui, quem ouve, quem assiste, em todo o tempo que esta palavra for ser ouvida, assistida, Senhor, possa entrar no coração, no espírito, na mente, e causar transformação, causar, Senhor, uma mudança de comportamento, para trazer certezas para aqueles que estão, Senhor, muitas vezes vivendo um tempo difícil, de conflito, de medos. Que a tua palavra venha, Senhor, e nos cure, e realmente, Senhor, quebre tudo aquilo que veio para roubar, matar e destruir, porque o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Nós consagramos esse tempo e sempre vamos te dar a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, em alguns minutos eu quero que você se concentre naquilo que Deus quer falar com você. Você talvez teve um dia difícil de trabalho, você teve de repente situações que te desgastaram, te entristeceram, ou foi um dia normal, comum como outro dia, que não tem acontecido nada de novo, mas o Senhor preparou este momento para você estar aqui, para ouvir a palavra, para você receber algo que vai realmente te abençoar para esse início de mês, porque hoje é o primeiro dia do mês, é a primícia, e tem algo que a gente precisa ouvir, querido, para que nesses 28, 29 dias, de fevereiro, a gente tenha tudo aquilo que Deus já liberou no mundo espiritual para a gente viver, para que a gente não seja roubado por palavras, por sentimentos, por comentários, por, enfim, problemas que a gente tem que enfrentar, e na hora da gente se posicionar como homens e mulheres que discernem todas as coisas, a gente vai agir na carne, e a gente vai perder a oportunidade de viver o que Deus liberou já no primeiro dia para nós. Aqui conta a história. Eu já falei um pouquinho de um homem que estava no exílio junto com a sua sobrinha. O povo judeu estava no exílio debaixo do governo de Assuero, que era um homem pagão. Ele não era cristão e também não era judeu. Ele era um homem que tinha outros deuses na sua vida. Mas a gente vê sempre Deus usando a vida de pessoas que às vezes não tem nada a ver com Deus, não tem um sentimento e nem conhecem a Deus, mas Deus usa como instrumento para nos abençoar.
que a palavra fala? Que o ímpio ajunta a fim de dar para aqueles que servem a Deus. A gente não pode subestimar. E a gente não pode limitar o poder de Deus. Deus usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quer. A gente tem que parar de achar que as coisas na nossa vida tem que sempre ser do nosso jeito, do jeito que a gente aprendeu, e até muitas vezes de forma religiosa, da forma que a gente aprendeu, que alguém ensinou para a gente limita o poder de Deus. A gente limita a ação de Deus para mudar completamente a nossa vida e a nossa história. O que eles poderiam esperar? Mordecai, ele era a guarda do rei, ele trabalhava, e ele tinha lá o turno dele, ele trabalhava. Esther era uma judia órfã, escrava. O que ela poderia esperar do seu futuro, da sua vida? Graças a Deus, ela tinha um tio que a adotou como filha e deu para ela toda a condição dela poder ter uma moradia, ter alimento, e mais do que isso, poder ensinar Radassa aquilo que era a lei de Deus. E ela se entregou e confiou naquilo que estava no coração de Mordecai. Só para a gente saber um pouquinho da história, a primeira rainha, ela se rebelou contra o rei e ela foi destituída. E aí foi criado um concurso de beleza para ser coroada a nova rainha. E foi chamada moças, jovens, virgens, para participar de um concurso. Vamos pensar assim, né? E o rei ia escolher uma nova rainha. E Esther, olha só, ela se submeteu àquilo que foi a direção de Deus na vida de Mordecai, porque Mordecai falou assim: Radassa, você vai participar desse concurso. Mas eu, tio, eu fico imaginando ela, mas eu, tio, como que eu vou? Pai, não sei como ela chamava ele, né? Como é que eu vou participar desse concurso? Olha quem eu sou, olha a nossa história. Você é escolhida de Deus, você é amada de Deus. Ela podia ter muitos complexos, ela podia ter muitas carências, porque ela era órfã. Para ela foi difícil lidar. Pensa de você perder os pais. A Bíblia não fala, não dá detalhes de como aconteceu, de em que idade, mas fala que esse tio adotou como filha. E ela recebeu de Mordecai o amor de um pai. E ela foi suprida nisso. É muito importante, queridos, nós compreendermos, porque vamos imaginar que Mordecai, assim como foi para Esther, nós temos Jesus como aquele que nos adotou. Amém? Nós temos Jesus como aquele que nos agasalhou, com os nossos problemas, com as nossas carências, com os nossos complexos, com os nossos abandonos, com as nossas rejeições, com os nossos medos. E Ele nos agasalhou e Ele nos tomou como filhos dEle. Amém, igreja? E eu preciso confiar naquele que me adotou, aquele que me agasalhou e que me amou no dia da minha necessidade e não permitiu que nada faltasse na minha vida, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas eu preciso confiar naquilo que Deus me pede. Eu preciso confiar naquilo que Jesus me direciona. Eu preciso confiar que às vezes eu vou ter que enfrentar coisas que eu vou ter que superar interiormente, os meus limites, as minhas limitações, porque você pode olhar e falar: mas como? Quando Deus me chamou e eu comecei, a igreja, há 27 anos, quando eu e o bispo começamos lá em Alphaville, eu não me enxergava. Eu não enxergava quem eu sou hoje, quem eu me tornei.
Mas o Senhor enxergou, e a palavra fala que Ele nos escolheu. Ele que nos escolheu, não foi você que escolheu Ele. Quando você foi lá e aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, antes disso, Ele te escolheu. E a palavra fala, desde o ventre da sua mãe. E Ele escreveu toda a sua história. Será que a gente está disposto a aceitar os desafios que Deus tem para nós? Às vezes Deus nos coloca, e às vezes a gente pensa assim, Deus me colocou numa roubada. Eu não sei o que Deus pensou, imaginou quando Ele me entregou um ministério, quando Ele me deu um dom, quando Ele me colocou numa posição, seja ela qual for. Às vezes nós não temos a capacidade de enxergar, mas Deus enxergou em você. Deus enxerga o potencial, porque Ele vai te capacitar para todas as coisas. Quando Josué ocupou o lugar de Moisés, e ele não sabia, Deus falou, ser forte e corajoso. Amém? Não te mandei eu. E às vezes você vai ter que ser forte e corajoso para aceitar o desafio que Deus tem. E às vezes é um caminho difícil, complicado. Você vai ter que lidar com coisas que você não tem controle, que você não sabe administrar. Você vai passar por uma concorrência séria. Mas Deus não te coloca numa prova, numa provação, numa tentação que seja maior do que aquela que você possa suportar. E ela aceitou. E queridos, Esther foi a primícia de Mordecai. Pensa você, aqui nós temos alguns pais que têm inclusive filhas meninas, né? Pastor Hugo, pastor Leandro, pastor Luiz Cláudio. É complicado. Vini, pensa, você entregar a sua filha virgem para um concurso, aonde um rei que não tem nada a ver com Deus. É difícil, pensa, eu imagino, eu não estou no lugar de vocês, mas eu como mãe, você teria coragem? A gente só teria coragem, talvez se realmente a gente tivesse certeza que era um plano de Deus. E se Mordecai não tivesse essa convicção, ele não teria feito isso. Ele não teria colocado, ele tinha uma convicção não só porque a sua sobrinha, filha, era linda, mas ele sabia que nela havia o que? Um propósito. Ele enxergou em Deus aquilo que Deus estava pedindo para ele, quando Deus pediu para que Abraão consagrasse e sacrificasse o seu filho. Por isso que eu falei, Deus não vai te pedir aquilo que você não possa dar para ele. Vai ser difícil? Vai. E às vezes nós vamos ter que entregar, e a primícia é isso, querido. Preste atenção que eu estou te falando. A primícia é o que você tem, não vou dizer o mais, mas precioso para você. Pode ser que também tenha outras coisas preciosas. Mas aquilo que te custa, aquilo que para você vai precisar renunciar. Os teus valores, você vai precisar renunciar o seu orgulho, o seu amor de pai, para permitir que a sua filha cumpra o propósito de Deus. Eu vejo isso muito na vida do bispo, quando alguma coisa acontece com as meninas. E eu nunca tinha visto o meu marido chorar tanto quando a minha filha mais velha foi morar nos Estados Unidos. Eu já tinha visto ele chorar na presença de Deus. Eu já tinha visto ele chorar em alguns momentos difíceis da nossa vida, mas eu nunca vi ele chorar tanto naquele aeroporto. Ele segurou um pouco na frente dela, mas depois que aquele avião partiu e a gente voltou para casa, eu nunca vi ele chorar tanto, porque eu sei que doeu demais para ele. Ainda mais a Gabi, a mais velha, muito apegada a ele. E eu como mãe sofri também, mas eu enxerguei as coisas boas que a minha filha ia viver. Mas para ele foi difícil. Foi difícil abrir mão,
né, da primogênita dele, para morar num país, porque ela foi encontrar um marido e começar uma vida, e talvez, como a gente chora quando a gente sai de lá e deixa ela, agora nossa netinha, mas a gente ganhou a Manuela, a gente ganhou tantas coisas, e hoje Deus quer nos mostrar isso. Às vezes você vai ter que entregar coisas que vão te doer demais, mas você precisa compreender que esse é o propósito de Deus. Que aquilo que Deus está te pedindo é para você realmente entender que você está abrindo mão e aparentemente perdendo alguma coisa, mas você tem um ganho muito maior lá na frente. E eu quero colocar aqui 3 pontos importantes dessa primícia de Mordecai. Em primeiro lugar, as primícias expressam nossa gratidão pelo que já vivemos e pelo que virá. Quando você entrega ao Senhor algo, é porque você já confia. Ninguém pode entregar e fazer algo se eu não confiar e ter certeza. E pela gratidão, a gente não tem nem coragem de dizer não, Senhor. É difícil, dói muito. Mas pela gratidão daquilo que eu já vivi, e também pela convicção do que eu sei, que essa entrega, ela vai causar, ela vai repercutir, não só na minha vida, mas para um propósito que Deus tem, através daquilo que eu estou consagrando a Ele, amém? Quando você consagra o teu casamento ao Senhor, quando você consagra o teu dízimo, a tua oferta a Deus, quando você consagra os teus filhos, quando você consagra a sua vida financeira, o seu trabalho, muitas vezes você vai ter que sacrificar. Mas você sabe que esse sacrifício não é possível ser comparado ao maior sacrifício que foi do Senhor Jesus, entregar sua vida por nós. Amém? Então levante a sua mão e fala: as minhas primícias vão expressar a minha gratidão pelo que eu já vivi e por aquilo que eu vou viver. Aleluia! Então entregue ao Senhor aquilo que Ele te pede. Entregue com esse sentimento, não que você está sendo roubado, não que algo maravilhoso está sendo tirado de você, não, mas para você viver o propósito. Fala comigo: o que o olho não viu, bem alto, o que o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então quando você ama, você entrega o seu melhor, e o teu olho, o teu ouvido e o teu coração não consegue expressar o que Deus já está preparando para você. Amém, igreja? Amém? Fala: eu creio que esta é a verdade de Deus. Então quando você entregar algo ao Senhor, não pense que você está perdendo, você está ganhando, porque na lei da semeadura espiritual é: o que eu semear, eu vou colher. Se eu quero ser o primeiro, eu tenho que fazer o quê? Ir para o último lugar da fila. Porque quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. E se eu quiser ganhar alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Perder primeiro. Essa é a lei espiritual, mas quer dizer o quê? Que eu vou viver a promessa e a bênção de Deus. Porque o Senhor garante que aquilo que você entrega como primícia ao Senhor agrada o coração de Deus. E quando eu agrado ao Senhor, Ele satisfaz o desejo do meu coração. Às vezes a gente quer que Deus satisfaça o nosso desejo, mas a gente não consegue viver uma vida que agrade a Deus. E a gente agrada a Deus vivendo uma vida pela fé. Abra comigo, né, no texto de 1 Reis, 3:3 diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém oferecia sacrifícios
e queimava incenso nos lugares altos. Oferecer sacrifícios, porque era lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse, leia comigo: peça o que você quer que eu lhe dê. Já pensou? O Senhor aparecer na sua frente e falar assim: filha, filho, pode me pedir o que você quer que eu te dê. A gente quer isso, claro. Quem é que não quer? Todo mundo. Mas a gente esquece o quê? De oferecer o nosso melhor. E ele foi e ofereceu o seu melhor. E ele foi para o monte mais alto. E ali ele entregou a sua oferta, o seu sacrifício ao Senhor. E o Senhor apareceu e disse para Salomão: peça o que você quer que eu lhe dê. Isso é muito sério, queridos, porque é exatamente aquilo que eu acabei de falar. Quando a gente agrada a Deus, e quando a gente consegue entregar aquilo que nos custa. Olha, eu vou falar, já teve algumas vezes que Deus me pediu coisas que me custaram muito, muito, muito. Eu não estou falando de valores materiais também. Mas o que mais me doeu não foi nem aquilo que eu tinha para dar para o Senhor e ficar sem. Mas foi obedecer, fazer aquilo que Ele estava me pedindo, enquanto o meu coração queria outra coisa. Quando na minha cabeça o melhor para mim era aquilo que eu tinha planejado. E Deus foi lá e desmontou tudo e falou: não é assim, minha filha. É desse jeito. E você acreditar e confiar que aquilo que Deus está te pedindo é o melhor. Fala assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Fala de novo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E como que eu faço para viver a vontade boa, perfeita e agradável? Eu não posso me moldar às coisas desse mundo, aos meus sentimentos. Eu tenho que mudar, ser transformado pela renovação da minha mente, para que eu possa conhecer. Porque enquanto eu quiser fazer do meu jeito, Deus não vai ficar brigando e discutindo com você, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você quer fazer, é por sua conta e risco. Agora, se você entrega e coloca na mão dele para ele fazer, ele vai fazer o melhor para você, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode num primeiro momento não parecer, mas se eu sou filha, eu sou amada, e eu sei que o meu pai quer o melhor para mim, eu vou me entregar aquilo que é a sua vontade. E Esther fez isso. Ela não questionou, ela não brigou com o pai, ela não falou é um absurdo, ficou revoltada, saiu na rua, foi se drogar, porque é o que muita gente faz, fica revoltado, sai de casa, vira rebelde, não é? Ela simplesmente fez exatamente, poderia ser humilhante para ela. Meu Deus, quem é esse homem já mais velho que eu, um cara que não tem nada a ver com Deus, eu vou ter que casar com esse homem? Pensa. Vamos trazer para a nossa realidade hoje, o que seria equivalente a isso hoje. Às vezes Deus vai te pedir algo que na sua cabeça é absurdo, mas é através disso que o propósito dele vai se cumprir. Então, em nome de Jesus, entregue-se à vontade do Senhor. Declare: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas quando ele falar, vai. Porque a pior coisa que pode acontecer é você virar as costas e não fazer. E aí sabe o que vai acontecer? Deus não vai te castigar, porque Ele não faz isso com seus filhos.
mas as suas escolhas vão te levar para uma direção que não era dele. Então esse caminho não vai ser bom, não vai ser perfeito e muito menos agradável. Amém, queridos? Em segundo lugar, as primícias revelam o nosso coração de adorador. Ai, eu adoro. A gente acha que adorar a Deus é pôr uma música e cantar. Essa é a interpretação que a gente tem de adoração. Ou eu tenho um dom de tocar um instrumento. Agora tem pessoas que podem ser desafinadas, não tocam nada. E elas entregam. E a palavra fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você entrega a sua primícia, você está revelando o seu coração de adorador. Não adianta você falar Senhor, Senhor, e se do nosso coração a gente não obedece. Não adianta a gente dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala, vai para a China e prega o evangelho lá. Porque lá, se você for descoberto, é pena de morte. Ah não, Senhor, essa parte aí eu não gostei. E às vezes Deus vai te pedir coisas que na sua cabeça é absurda. Mas é o chamado, é o propósito. Quando eu vim alguns anos, para quem não sabe, eu sou paulista, já deu para ver pelo sotaque, né? O meu. O bispo, meu marido é carioca, e a gente sempre vinha para o Rio, e aí a gente ficou um tempão, as meninas, numa fase, a gente começou a igreja, o ministério, e a gente vinha para cá quando a gente começou o ministério aqui, era lá em Copacabana, no Hotel Otton, porque o bispo tinha no coração dele a cidade dele, e ele nasceu em Copacabana. E a gente veio para cá muitos anos atrás, e a gente vinha algumas vezes para ministrar, de quarta-feira nesse hotel. Aí passou, a igreja foi estabelecida no Rio de Janeiro, vieram outros bispos para cá, e a gente continuou a nossa vida em São Paulo. E a gente passou muito tempo sem vir para cá. E um pouco antes, Deus tinha colocado no meu coração para eu vir e fazer uma célula aqui, na Zona Sul, que era no Leblon, às vezes era no Leblon, às vezes era em Ipanema, porque Deus moveu o nosso coração, porque tinha um grupo de pessoas que queriam ser ministrados e não tinha a igreja ali. E Deus foi colocando um amor no meu coração, mas eu nunca falei, olha, eu vou para o Rio de Janeiro. E aí teve um ano que eu falei para o meu marido, as minhas filhas, vamos para o Rio, eu tenho ido, na célula tem sido uma bênção, mas vamos lá passar uns dias de férias. E quando a gente chegou aqui, muitos já sabem a história, Deus falou no meu coração, vocês vão vir para cá. Foi uma loucura, imagina como é que vai ser isso. Não sei, eu só sei que Deus falou comigo aqui. A gente estava na praia e eu fui visitada pelo Espírito Santo ali. No outro ano, vamos fazer as nossas férias, vamos. Mãe, vamos para o Rio de novo, foi tão gostoso ano passado. Vamos de novo. Aí a gente veio, ministrou em algumas igrejas. Aí estava aqui. E o Espírito Santo falou, vocês vão vir para cá. E eu falei para eles, olha, a gente vai vir para cá, e mãe, vai ser difícil. Aí, tenho faculdade, eu tenho colégio. Tem a empresa. Falei, gente, pode ser daqui 10 anos, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus falou que a gente vai vir para o Rio. Naquele ano, o segundo ano que a gente tinha vindo aqui, no mês de julho, a minha filha recebe uma proposta para trabalhar numa empresa. Aqui, a vaga só tinha onde? No Rio de Janeiro. E a minha filha, quando passou por essa entrevista, era uma posição muito importante, acima da capacidade que ela tinha, né? Era algo muito maior. E aí, aquele diretor falou para ela, só que é o seguinte, Gabriela, eu tenho uma vaga para você no Rio de Janeiro. De quem ela lembrou? Da mamãe doidinha que falou lá na praia que a gente ia morar no Rio de Janeiro. E na hora ele falou, você topa, você quer? E ela falou, quero. Porque era uma coisa muito importante
profissionalmente para ela e financeiramente para ela, mas ela já tinha o quê? Que essa era uma direção de Deus. A gente foi falar com o apóstolo, ele abençoou, enviou. E é claro que a gente vai precisar aprender a conviver e a lidar com coisas que a gente não sabe. Mas quando você entrega aquilo que você tem de melhor, você é recompensado pelo Senhor. Você entrega a tua oferta de adorador. Você quer adorar a Deus? Entregue o teu melhor, a tua primícia para Ele. O primeiro é dele. Nós temos o exemplo de Caim e Abel. Os dois entregaram uma oferta, só que um entregou da primícia, o outro entregou o que deu para entregar. E Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E para a gente terminar, em terceiro lugar, as primícias habilitam prosperidade. Levanta a tua mão e fala: as primícias habilitam prosperidade. Você vai ter, querido, a partir de hoje, uma visão diferente do que é entregar o primeiro e o melhor para Deus. Amém? Provérbios 3:9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. O que é isso? Fala prosperidade. Fala prosperidade. É ter tudo o que eu preciso. Amém? Às vezes não é não ter um banco lá cheio de dinheiro, ou ser um milionário. Prosperidade é quando Deus te prospera e te abençoa em tudo aquilo que você coloca as tuas mãos. Amém? E esta é a palavra para o teu coração hoje, em nome de Jesus. Porque a nossa semeadura na presença de Deus traz prosperidade. E hoje é dia de você falar: Senhor, eu aceito o propósito que o Senhor tem, e eu vou entregar ao Senhor o meu melhor. Amém?